Olá, muito bom dia a todos. Começamos mais um Band Eleições Regional 2012. Estamos entrevistando nessa série os candidatos às prefeituras das nossas cidades da região metropolitana de Campinas. E nesse domingo chegou a vez de falarmos sobre Hortolândia, município sensacional que cresceu demais em termos de população, em termos de arrecadação. E por isso vem exigindo de quem administra esforço concentrado para poder atualizar tudo que o serviço público tem que fazer em razão da crescente importância do município. E hoje, por ordem de sorteio, vai ser o primeiro entrevistado como candidato à Prefeitura de Hortolândia, o candidato do PSOL e da coligação PSOL-PSTU, que se chama Alternativa Socialista Hortolândia para os Trabalhadores, PSTU-PSOL. É o candidato Fernando Ladeia. Candidato, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia a vocês da Band aqui que estão organizando. É uma pena que nós não tenhamos um debate frente a frente com os outros candidatos, mas eu acho que essa entrevista na televisão vai poder ajudar a população a definir o próximo prefeito de Hortolândia. Muito bem, Rose Guglielminetti, muito bom dia. Depois do bom dia, a primeira pergunta ao candidato. Bom dia, Zé Reinaldo. Bom dia, candidato. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, primeira pergunta que eu faço na sua coligação Hortolândia para Trabalhadores, né? Porque qual que é a avaliação que o PSOL faz em relação ao discurso socialista que vocês têm, mas que não consegue aderir, né, ou ter essa adesão junto às urnas na hora do voto? Por que o trabalhador não compra o projeto do PSOL? Então, Hortolândia, historicamente, sempre votou pelo voto da esquerda, né? Tanto que em todas as eleições anteriores, o PT ganhou as eleições a nível estadual, a nível nacional. Hortolândia sempre teve um histórico de voto nos trabalhadores. É uma pena que o PT tenha desviado do caminho socialista, né? O PT traiu a classe trabalhadora. O PT hoje apresenta um candidato que tem condenação na justiça, né? E nós sabemos que nós podemos chegar nesse momento, apresentar uma candidatura limpa, uma candidatura voltada para a ideia dos trabalhadores, porque Hortolândia cresceu mesmo, mas cresceu apenas na arrecadação, não cresceu no bolso dos trabalhadores. Se você pega o PIB per capita hoje da cidade, não reflete diretamente no salário do trabalhador. E quando a gente coloca Alternativa Socialista Hortolândia para os Trabalhadores, é exatamente para fazer esse desenvolvimento, para trazer o desenvolvimento para a população e não só para as empresas que vêm explorar na cidade. O município de Hortolândia tem recebido tantas indústrias, né, Bombardier e tanta coisa que a gente fica impressionado até. E eu pergunto ao senhor, tem mão de obra local? Tem preparação para essa mão de obra? Essas empresas que estão chegando lá, estão conseguindo mão de obra no mercado, tem que trazer gente de fora? Como é que o senhor vê esse crescimento de oportunidades para trabalho em Hortolândia versus falta de mão de obra especializada? Para vocês terem uma ideia, a maioria dos trabalhadores das grandes empresas em Hortolândia são de fora. Vêm de São Paulo pela Bandeirantes, saem de Campinas. Hortolândia cresceu não por incentivo da prefeitura. Hortolândia cresceu que é mais próximo você morar em Hortolândia ou você desenvolver uma indústria em Hortolândia, é mais próximo do centro de Campinas do que muitos bairros periféricos de Campinas. Então, essas empresas optaram por Hortolândia não porque havia um desenvolvimento econômico por parte da prefeitura, mas sim porque era estratégico com relação a Viracopos, estratégico com relação às grandes rodovias na região, a Anhanguera e Bandeirantes, e era mais próximo do centro de Campinas. Então, o senhor está me dizendo que Hortolândia ele não tem pessoal capacitado para ser absorvido por essa indústria que chegou lá, e então os moradores não foram beneficiados, é isso? Então, houve uma política de trazer essas empresas através da isenção de impostos. Isso, né? incentivos fiscais. Mas não houve uma criação de cursos técnicos capazes de suprir a necessidade de mão de obra nessas empresas. Né? Você tem um dos maiores produtores de remédio genérico na cidade e não tem um curso técnico em química. Né? Não adianta só colocar o técnico em informática, como tem a Fundação Paula Souza e agora está sendo instalado o Instituto Federal. Eu dou aula em uma das salas do Instituto Federal.
né? Uma não, em duas. No técnico em informática e o técnico em mecânica do Instituto Federal. Eu sou professor de sociologia e dou sociologia, porque o Estado faz a base comum para esses alunos. Só que uma IBM hoje não contrata mais só porque é técnico em informática. A IBM hoje é uma prestadora de serviço que contrata quem tem fluência em inglês e espanhol, né? Então, e isso não foi investido na cidade. Então, qual o papel da prefeitura nessa questão de geração de emprego para os moradores de Hortolândia? O papel da prefeitura é criar cursos que realmente as empresas necessitem, né? E no programa de governo do senhor tem isso tudo programado, criação de cursos? Como é que o senhor vai fazer isso? Porque eu estou dizendo como, porque a Hortolândia estava atraindo algumas faculdades federais, alguma coisa no sentido. Chegaram até Hortolândia, como é que está? O que foi instalado lá foi o Instituto Federal. Tanto que eu falei que eu dou aula pelo Estado no Instituto Federal, nessas salas de informática e mecânica, né? Só que, assim, a gente precisa investir fortemente na formação do cidadão, porque Hortolândia cresceu, né? Tem um PIB altíssimo, mas isso não reflete a realidade dos moradores, né? Os moradores de Hortolândia ainda saem para Campinas para trabalhar nos setores de serviço. Se você for andar num shopping center em Campinas, né, a maioria das lojas tem moradores de Hortolândia trabalhando, né? Nas residências em Campinas, a maioria de quem trabalha no setor de serviços em Campinas são moradores de Hortolândia, né? Nós temos até um problema de fluxo de saída na cidade, de mobilidade urbana, porque nos horários de entrada e saída, ninguém entra e ninguém sai, porque são campineiros tentando sair da cidade e hortolandenses tentando voltar no final da tarde. E assim acontece de manhã o inverso. Você tem algum projeto viário para resolver esse problema de trânsito? Porque o centro também de Hortolândia também já está completamente tomado por veículos, né? Então, o centro de Hortolândia fizeram uma grande, eu diria, em termos de mobilidade urbana, foi uma grande burrice autorizar um shopping no centro da cidade. Nenhuma cidade abre um shopping no centro. Geralmente você abre shopping próximo à rodovia, né? Se esse shopping fosse instalado próximo à rodovia SP-101, isso viria gente de Montemor gastar em Hortolândia e você conseguiria gerar renda na cidade, né? Mas colocaram no centro da cidade, em uma área de preservação, canalizaram o rio no centro da cidade para que o shopping ficasse próximo a esse rio e não tivessem que ser respeitadas as distâncias, né, previstas no Código Ambiental, né? Então, Hortolândia, para você ter uma ideia, é a única cidade que você sai do shopping, você sai de frente com um pesqueiro, né? Porque ali brota água. Eu acho que o shopping não vai cair porque a nossa tecnologia já permite construção em cima d'água. Mas foi uma grande burrice autorizar um shopping no centro da cidade. Qual é o seu projeto viário para tentar desafogar esse caso eleito no centro e mesmo para as rodovias ali? Primeiro que a gente precisa voltar naquela questão do empregado, né? Nós precisamos capacitar a população para que assuma postos dentro da cidade, para que não precisem entrar e sair. Segundo, que nós precisamos dar um jeito de desafogar a região central, né? Ou transformar a região central num grande calçadão, criando marginais próximos do rio, né? Já que canalizaram, né? E transformar aquela região num grande bosque de preservação. Aquilo é uma área de alagamento. Não alagou até agora porque não choveu. Nós estamos há mais de 40 dias sem chuva, né? Mas chegou agora, né? Durante esse final de semana ainda chegou um pouquinho, graças a Deus, né? Então, mas é por isso que não alagou até agora, porque vai alagar mesmo com a obra que fizeram. Canalizaram o rio, investiram mais de 40 milhões em concreto, ao invés de transformar numa área de preservação, né? E vai continuar tendo enchente, né? O bairro da cidade, o centro da cidade chama Remanso. Remanso significa água que volta. A água ali não é da água que desce. Eles construíram bolsões, Jaque 1 e Jaque 2, para tentar reter a água, mas aquela água é da água que volta, é o remanso. Ali a água ela começa a encher de baixo para cima e não de cima para baixo. Bom, candidato, é claro que apenas abordamos uma faceta do seu programa de governo, foi o que foi possível em 10 minutos, né? Mas muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui na Band. Boa sorte nas eleições, viu? Obrigado. Conversamos com o Fernando Ladeia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos conversar com o segundo, mais um candidato por sorteio escolhido aqui para falar conosco. Até já.